Olá, bem-vindo a mais um dia do Clique 365, um desafio onde eu trago diariamente um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos aprender todos os dias. E, dando continuidade sobre o que eu falei do testemunho ontem, hoje eu vou falar do método científico. A gente precisa acreditar no testemunho de alguém que viu alguma coisa que a gente não viu, que presenciou algum fato que a gente não presenciou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os pesquisadores descobriram que o nosso coração, ele se recompõe, ele utiliza uma substância para poder renovar suas células, vamos dizer assim, que se chama licopeno. E um dos alimentos que mais tem licopeno é o vinho. Então eles disseram o seguinte: já que o coração usa licopeno para renovar suas células, logo quem ingere licopeno diariamente tem uma longevidade do coração maior. Pois bem, aí foram observar e viram que no norte da Itália, em uma cidadezinha, onde existiam pessoas septagenárias, octogenárias, pessoas de 80 e 70 anos, e eles tomavam vinho desde 10 anos de idade, 15 anos de idade, e repararam que a quantidade de problemas de coração neles era igual de pessoas da mesma raça, da mesma Itália, vamos dizer assim, que não tomavam vinho. A quantidade de infarto era semelhante, a quantidade de problemas cardíacos era semelhante, o problema com pressão alta era semelhante, e a idade média em que eles morriam e morrem também era semelhante. Então significa que, apesar da pessoa comer mais o tijolo do coração, não quer dizer que o nosso corpo recupera ele quando a gente está mais velho. Isso é uma demonstração da falha do método científico, então vamos ao método para eu explicar para vocês melhor. Olha só, o método é esse daqui. Primeiro a gente faz uma observação, depois a gente descreve a observação que foi realizada, a descrição do fenômeno observado. Aí, isso tudo recortado já de acordo com uma ciência que você está usando. Aí você coleta os dados observando o fenômeno ou replicando a situação em laboratório. Você levanta a hipótese de como uma coisa afeta a outra, uma espécie de causa e efeito, tipo assim, se isso acontece, causa isso. Se isso acontece, o efeito é esse. Entendeu? No caso, você levanta a hipótese de qual é a lógica que você está querendo provar que você já viu no fenômeno. Por exemplo, você viu que, igual eu falei, pessoas que o coração usa licopeno. A observação que tinha que ser feita é, vimos que o coração usa essas células assim, 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 assim. Então, tinha que descrever o problema. Isso aumenta a longevidade das pessoas quanto ao coração ou não? Coleta o dado e verifica. A hipótese é sim. Então, foi verdadeiro nesse caso? Não, não foi. A pessoa tem que pegar aqui e refazer o método. Percebeu? Revisar e fazer alterações na observação, na descrição, na coleta e renovar a hipótese. Se ele só trocar a hipótese, não. A hipótese é, apesar disso, não melhora a longevidade da pessoa porque ela toma muito vinho. Testa, perceberam que na observação, nos dados coletados na realidade de pessoas que tomam diariamente o vinho, perceberam que não faz diferença. Aí se torna verdadeira, eles publicam o resultado e isso vira uma teoria. Agora vamos passar algumas coisas que eles dizem que é científico aqui pelo Big Bang. Pelo Big Bang, olha o spoiler. Passar aqui pelo método científico. Já deu spoiler, vamos passar o Big Bang. Algum ser humano observou o Big Bang? Não. Então, o ser humano precisaria replicar condições semelhantes à do Big Bang. Quais são as condições? Era nulo, não havia nada no espaço? Não, eles falam que existia uma matéria. Então, tem que replicar em um espaço com as mesmas condições, com as mesmas proporções, com as mesmas características em proporções menores, e replicar fazendo o teste igualzinho, para depois publicar a teoria. Ninguém conseguiu fazer isso porque o fenômeno real está longe demais de nós, e ninguém conseguiu replicar de maneira satisfatória o que aconteceu
no suposto Big Bang. Então, o Big Bang não é uma teoria, ele é uma tese, é uma publicação de uma ideia que a pessoa teve. Vamos pegar outro caso aqui, que eles falam de que é um método científico prova e tal. Evolução. A evolução, não estou dizendo que os animais não se modificam, mas vamos pegar a evolução que teve um ancestral em comum e eles vão se modificando e aí criou várias espécies completamente diferentes a partir de um ancestral em comum. Na hora que você observa, na parte da observação você já vê que ser humano nenhum observou ou tem relato registrado de quando existia só um tipo de ser vivo na Terra. E você percebe que ninguém conseguiu pegar um tipo de animal e a partir dele sair outros tipos de animais que são de outras espécies, como por exemplo, começar com um réptil e ele ir evoluindo e virar um mamífero. Começar com uma ameba e ele passar para ser pluricelular e ele virar um inseto, por exemplo. Ainda ninguém conseguiu observar isso daqui. E acontece que precisariam de espécies intermediárias. O próprio Darwin, que é o pai da evolução, na verdade seleção natural, ele diz o seguinte, que as espécies intermediárias deviam ser encontradas. Por exemplo, quando o ser humano passou do inseto, quando a vida passou do inseto a existir os répteis, e dos répteis passou a ter os anfíbios, e dos anfíbios passou a ter os mamíferos, não existem as espécies intermediárias. Por exemplo, não acharam evidências nem restos mortais de um animal que seja o entremeio entre um réptil e um mamífero. Então, Darwin falou, se você pesquisar, a USP tem na internet, você vai achar lá que tem o livro, está em domínio público de Darwin, e no finalzinho dele ele vai falar o seguinte, a escavação e a arqueologia ainda vai encontrar, ainda não encontramos, mas a Terra é muito grande e a gente ainda tem que continuar procurando as espécies intermediárias que provarão o intermédio, a cadeia dos ancestrais para chegarmos no ancestral em comum. Então a teoria da evolução também não é uma teoria, porque não encontramos as espécies intermediárias, logo não deu nem para testar, então ela nem é verdadeira, não tem como publicar um resultado e dizer que aquilo é uma teoria. É só uma tese, a tese da evolução. Então, o clique de hoje o método científico ele serve para você confirmar uma estrutura lógica de um fenômeno que você já observou. E hoje a gente tem muito testemunho de pessoas distribuindo pela internet, distribuindo pelas redes sociais, né, principalmente, pela TV, pelo rádio, arrogando para si um conhecimento científico quando eles tentam proteger as suas ideias com o método científico em situações onde não foi feito nenhuma observação ou coleta de testemunho confiável. Pois bem, existem coisas mais complexas ainda que não dá para passar no método científico. Por exemplo, a promessa. Quando alguém promete alguma coisa para alguém. Bem, vamos falar de promessa amanhã. Gostou? Curtir, compartilhar. Comenta, nem que seja Alan, eu sou fulano de tal, te assisti, já ajuda bastante. 1, 2, 3 comentários já dá diferença e o YouTube pensa, opa, estão interagindo com o vídeo desse piá, vou ajudar ele, entendeu? Obrigado, gente, até amanhã.